Алан. Чамича agora episódio 41 da Orabolas. На episódio de vamos falar dos vários times de futebol de Moskva. Tocha vinheta, fila. Spasiba, Maria! Começa agora mais um episódio do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filovski. Filovski tá de volta. E eu sou o Henrikovich Gonçalvovski, ou sem apelido ainda assim. Tá bom, o importante é sempre mudar o nome todo episódio. Justamente. No episódio de hoje, então, a gente conta um pouco da história do futebol em Moscou, né, que é a capital aí da Rússia. E a gente vai falar um pouco aí dos 5 principais times na história lá do futebol e falar um pouco das 2 principais rivalidades na história aí do futebol de Moscou. Mas antes de começar, como é de praxe aí, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod, Ora com H, Pod, POD, no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas que você usa aí para escutar o nosso podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox e no YouTube também, no YouTube lá com as imagens que a gente bota no Instagram. Então aproveitem e sigam a gente lá nas redes sociais. Mas hoje então a gente vai falar do futebol lá em Moscou. A gente acaba não pensando muito em Moscou, na Rússia, aí como um foco do futebol. Moscou, que é uma dessas cidades aí que tem muitos e muitos times, né? No Brasil isso é até bem comum, mas no resto do mundo não é tão comum, né? Buenos Aires é uma dessas cidades que tem muitos times, Londres também é outra cidade que tem muitos times de futebol, e Moscou é uma dessas também. E hoje a gente vai falar dos 5 principais times de Moscou, mas vamos focar nos 3 principais, né? É muito interessante que até o fim da União Soviética aí a gente vê um domínio muito forte das equipes de Moscou nos campeonatos, né? Assim como a gente já viu na Alemanha Oriental, o futebol quase que era estatizado. E aí só nos últimos, talvez, 20 anos aí, que a gente vê um espalhamento maior, digamos, com o Zenit, com o Rubin Kazan. O Zenit que é de São Petersburgo e o Rubin Kazan é de Kazan. O poder do futebol começou a sair de Moscou, né? É a influência de décadas e décadas aí de um governo muito centralizado e que controlava o futebol também. Como o Tanque bem citou aí, a gente realmente acaba não dando muita atenção pro futebol russo, até por ser uma liga mais fraca ali na Europa, mas realmente é um país que tem uma história no futebol, apesar de não ter tradição internacional, e a cidade de Moscou principalmente. Esses 5 times de Moscou que a gente vai falar aqui hoje, o Spartak Moscou e o CSKA, que são aí talvez os mais conhecidos do público geral, além do Dinamo Moscou, do Lokomotiv Moscou e o mais desconhecido deles todos, que é o Torpedo Moscou, que também aí é um nome incrível para time de futebol. Eu sou a favor da criação do Torpedo Ora Bolas Futebol Clube. Fica aí mais uma dica para a gente fazer no futuro. E falando ainda sobre a cidade de Moscou e o futebol, a gente teve aí recentemente, né, a Copa da Rússia em 2018 e foi a principal sede da Copa, tanto que a final da Copa do Mundo, em que a França venceu a Croácia por 4-2, infelizmente aqui, né, deixar a nossa nota, foi disputada em Moscou, no estádio Luzhniki, ou não sei como fala, que é aí o grande estádio da Rússia, né? O estádio onde a seleção russa faz a maioria dos seus jogos, é o estádio do governo, é o Maracanã deles, Marakanovski. Além do Luzhniki, tinha o estádio Spartak, que é a casa aí do Spartak Moscou, que tem um segundo nome também, que é a Arena Otkritie. Então, deixo aqui o meu russo para vocês. Esbanjou. E para quem não sabe, quem nasce em Moscou é o quê? Vocês sabem? É russo, pô. Moscoviano. Moscovita. É moscovita. Muito bem. Eu estudei, eu fui pra aula de russo antes de vir aqui gravar, tá? É porque moscovita é russo mesmo. Mas então, desses 5 principais times aí de Moscou, que o Filó já listou, a gente vai focar hoje nos 3 principais, que são o Spartak, o Dinamo Moscou e o CSKA. Além deles, como a gente falou, tem o Torpedo Moscou. O Torpedo que ele foi fundado lá em 1924 também, mais ou menos junto de todos os outros. E ele se chama Torpedo por causa da fábrica de carros da Rússia. Não é a fábrica de torpedos.
vai entender. E que tem um símbolo digno de nota que a gente vai falar bastante no Coleção Hora Bolas, o quadro final aí do nosso programa de hoje. E o Torpedo é o único desses 5 times aí que ele mais ou menos não existe mais hoje em dia. Ele acabou meio que se desfazendo em vários times. E ainda existe um Torpedo Moscou, que, digamos, é a parte remanescente aí do Torpedo original e que está na segunda divisão hoje em dia, mas que já perdeu sua relevância há muitas décadas. E o outro time é o Lokomotiv Moscou, que é um time mais conhecido aí recentemente, que teve o seu sucesso no século XXI. Apesar disso, ele foi fundado em 1922. E ele era um time que foi fundado pertencendo ao Ministério dos Transportes Soviéticos e à Companhia Estatal Ferroviária Russa. Por isso o nome Lokomotiv Moscou, né, aí do trem. E durante décadas aí o Lokomotiv foi o time menos expressivo entre os 5 de Moscou. E ele só foi começar a ter sucesso depois do fim da União Soviética. E exatamente ali na década de 90 que ele começou a crescer e venceu no total 3 campeonatos russos. O Lokomotiv que a gente vai falar um pouco mais dele no próximo bloco, mas que é o meu time aí na Rússia. Eu torço pro Lokomotiv Moscou. O cara tem time até na Rússia, cara, que isso. Mano. Mas passando para falar aqui do Spartak Moscou, que é aí o principal time da Rússia em geral, né, durante todas essas décadas aí de futebol russo, o Spartak é o time que tem o maior número de títulos do campeonato russo / campeonato da União Soviética, né? Com 22 títulos, seguido pelo CSKA, que tem 13. O Spartak ganhou 12 campeonatos da União Soviética, 10 campeonatos da Rússia, além de 10 Copas da União Soviética, 3 Copas da Rússia e uma Supercopa da Rússia. Então a gente vai ver aqui que realmente é o time com maior sucesso dentro da Rússia. O Spartak Moscou, que ficou marcado aí durante os anos por ser o time do povo, né? Por ser um dos poucos times aí com sucesso dentro da União Soviética e da atual Rússia, que não eram associados com o governo, com alguma parte do governo, com a polícia ou alguma coisa assim, né? O Spartak Moscou, na verdade, se originou em 1922, um pouco depois da Revolução Comunista lá na Rússia, né? E originalmente ele se chamava Clube de Esporte de Moscou, ou em russo, para gastar aqui o meu russo, ele era o Moskovsky Khrushchev Sporta. Que isso? Mané. Tankovsky tem vaga já aí no futebol russo. Inquestionável. Mas aí no começo dos anos 20, o time começou a crescer, especialmente, como eu falei aí, associado às classes mais trabalhadoras lá da Rússia, né, as classes operárias. E aí entra um personagem muito importante aí na história do Spartak, que é o senhor Nikolai Starotsky. O senhor Nikolai Starotsky era um dos fundadores do Spartak, e com a fundação da República Soviética da Rússia, houve aí uma reorganização do futebol dentro da União Soviética. O Starotsky acabou associando o Spartak com o sindicato dos açougueiros, e foi por isso que o Spartak ganhou o apelido que fica até hoje, que em russo é miasso, e que a tradução aí literal para português seria a carne, né, os carnes. Esse apelido que, na verdade, começou até vindo dos rivais do Spartak, mas que, como é muito comum até no Brasil, né, eles acabaram pegando o apelido para eles mesmos e usando aquilo como o apelido próprio. Então, até os próprios torcedores do Spartak, hoje em dia, se chamam aí de os carnes. Só falta a gente saber se essa carne ela é mal passada, ao ponto, bem passada, porque é aí que fica o elogio ou a crítica, né? Depende do ponto da carne. Se for bem passada, é crítica, né? Porque estraga a carne. Elogio é mal passada. Justamente. Não dá então pra introduzir o tic-tac lá no Spartak, né? Que aí é muito passe, fica aquela carne bem passada. Pô, aquele ali, a carne vai ficar sola de sapato total. Mas aí com o crescimento do Spartak já na década de 30 e também com a expansão aí da União Soviética, o Starotsky, que era aí o fundador lá do Spartak, começou a entrar em contato com a juventude comunista, que atendia pelo nome de Komsomol e tinha uma influência grande aí dentro dos esportes e até, de certa forma, com o governo, e financiou uma boa parte da expansão do que era, na época, o Clube de Esporte de Moscou. E com essa expansão, criou-se o Spartak, com esse nome de Spartak Moscou, que fica até hoje, né?
E esse nome Spartak, que vem na verdade do gladiador romano Espartaco, que era um escravo gladiador lá na época da Roma Antiga, que liderou uma revolta contra o governo de Roma, com quase 40 mil ex-escravos. Acabou depois perdendo a revolta, mas ficou marcado aí como um grande gladiador da época da Roma Antiga. E isso também mostra um pouco dessa ligação aí do Spartak com o povo, né? Até a própria escolha de nome do time vem aí realmente de um escravo que batalhou contra o governo pela sua liberdade. Então, assim, o Spartak não era um time contra o governo nesse sentido, ele só era um time que não era literalmente associado a nenhuma parte do governo, como a gente vai ver com os próximos times que a gente vai falar aqui. Sim, é muito legal essa história e realmente mostra, né, como o clube tinha toda essa identidade aí do povo russo. E aí, a partir da instituição do Spartak com esse nome, em 1935, o time começou a ganhar bastante força dentro da Rússia, chegou até a ganhar alguns campeonatos nacionais antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, com a expansão aí da União Soviética, o Spartak se tornou um dos 2 principais times da Rússia, fazendo frente ao Dinamo Moscou. E mesmo depois com a queda do Dinamo Moscou, que o Henrique vai comentar daqui a pouquinho, o Spartak continuou sendo um time muito forte, e aí depois o principal rival do Spartak foi o Dinamo Kiev, e hoje aí a maior rivalidade da Rússia é do Spartak Moscou com o CSKA Moscou, que o Filó vai falar daqui a pouco também. E o que a gente vê aí muito na história do futebol russo é que os rivais mudam, mas o Spartak Moscou está sempre lá. O Spartak tem títulos aí em todas as décadas desde o início, enquanto os rivais vão mudando. Primeiro foi o Dinamo Moscou, depois foi o Dinamo Kiev, depois o CSKA. E o Dinamo Moscou, que também tem a sua criação em 1923. A gente vê aí que todos esses times russos foram criados na década de 20. Isso se deve à Revolução Russa. Quando teve a Revolução Russa em 1917, ela basicamente extinguiu todos os times anteriores. E aí, a Revolução, que na verdade durou alguns anos, quando acabou ela, formaram vários times ligados ao governo para retomar o futebol russo. O Dinamo Moscou, então, virou o time da Polícia Secreta da União Soviética. E a Polícia Secreta ela mudou de nome várias vezes, começou sendo chamada de Tcheca, acharam até que estava em outro país, mas deram o nome de Dinamo, que é um nome muito comum em todas as ex-repúblicas comunistas, que dava essa ideia de poder, né? Dinamo é poder em grego, então os times da polícia secreta todos eram conhecidos como Dinamo. E isso levou inclusive ao apelido do Dinamo Moscou, que até hoje é chamado de lixo. E lixo seria a gíria russa para a polícia. Cada país do mundo tem gírias para menosprezar a polícia, né? E a gíria na Rússia é lixo, então o Dinamo Moscou é conhecido como o lixo. Se fosse num filme dublado em português, seriam os tiras, não é isso? Exatamente isso. São os tiras da Rússia. Por ser aí um time tão próximo do topo do governo, ele foi também um dos mais poderosos no início, como a gente já falou. O Dinamo foi também o primeiro time soviético a fazer um tour pelo Ocidente, digamos, né, pelo resto da Europa. Na época sabia muito pouco do Dinamo, então ele acabou tendo uns resultados bem interessantes, um empate em 3-3 com o Chelsea e uma vitória de 4-3 contra o Arsenal. A rivalidade entre o Spartak e o Dinamo começou quase que naturalmente, se você pensar que um é o time da polícia e o outro é o time do povo, dos trabalhadores. E ajudou a isso, claro, o fato deles serem os 2 times mais fortes da época. Tanto que eles venceram os 7 primeiros torneios russos. Aliás, até a década de 60, o domínio de Spartak e Dinamo é massivo. Tem muito poucos títulos de outras equipes. Os primeiros 25 edições aí do campeonato russo são 10 títulos do Dinamo Moscou e 8 do Spartak. Como é até bem comum com esses dínamos, né? Havia sempre aqueles boatos de manipulação de resultado, né? E o Spartak, sendo o time do povo, acabava se achando sempre prejudicado pelo governo nesse sentido, né? Porque o governo, tecnicamente, aí sempre apoiava ou ajudava o Dinamo, e o Spartak era sempre ali o azarão que tentava ganhar de tudo e contra todos. Exatamente, e é perfeitamente plausível que realmente existisse muita coisa a favor do Dinamo, já que era aí o time mais próximo do Stalin e dos líderes soviéticos.
E essa influência ela fica mais forte ainda a partir do meio da década de 30, que é quando o senhor Laurent Beria assume o Ministério do Interior, e consequentemente a Polícia Secreta, e consequentemente o Dinamo Moscou, e ele era um dos principais assessores aí do Stalin. Ele que vai terminar sua carreira como o vice-líder, digamos, ou o segundo na linha de comando aí, logo abaixo do Stalin. Ele que foi também um dos mais sanguinários, extremamente influente na perseguição dos outros povos que existiam na União Soviética, dos dissidentes e torturas e estupros e etc., né? Ele é culpado aí da execução de dezenas de milhões de pessoas e, obviamente, ele queria que seu time ganhasse. Então, existem casos aí de manipulações não só dentro de campo como fora. Por exemplo, o Beria autorizou que a direção do Dinamo, ali, o técnico, né, pagasse salários maiores para os jogadores do que era possível nos outros times. E quando o Dinamo não conseguiu vencer o título de 1940, o Beria, acho que ele ficou mais revoltado ainda, o Spartak foi o campeão, e ele decidiu então se vingar do Starostkin, presidente do Spartak, que o Tanque já falou. Ele então prendeu o Starostkin, acusado de um plano de assassinar o Joseph Stalin. Prendeu, aliás, não só ele, como seus 3 irmãos e mais alguns outros jogadores do Spartak. E depois de 2 anos de interrogatórios, eles acabaram não conseguindo provar que o Starostkin e seus irmãos eram culpados, mas mesmo assim, eles foram condenados a passar 10 anos na Sibéria, naqueles campos de concentração da Sibéria, os gulags que ficaram tão famosos aí depois, né? Os gulags eram esses campos lá na Sibéria mesmo, que o governo soviético enviava aí prisioneiros e condenados ou qualquer pessoa opositora ao governo para fazer trabalho escravo, né, e ficar preso lá durante anos, décadas, ou até sofrer tortura e serem assassinados. Bom, não coincidentemente, depois disso o Dinamo deu uma renascida aí, foi campeão ao longo da década de 40 e 50 muitas vezes. Com a prisão do Starostkin aí, dos irmãos Starostkin em geral, o Spartak acabou perdendo bastante força, perdeu aí a sua liderança, né? E aí o time caiu bastante. Os irmãos Starostkin ficaram na prisão aí, como o Henrique falou, por aproximadamente 10 anos. Eles saíram da prisão com a morte do Stalin em 53. E é interessante ver que depois de serem aí liberados da prisão e serem inocentados aí dos seus crimes, o senhor Nikolai Starostkin volta à presidência do Spartak em 1955 e fica como presidente do Spartak até 1992. Você vê aí que realmente ele foi o presidente pela maior parte aí da história do Spartak até hoje. O Spartak também volta a ser protagonista e volta a ganhar bastantes títulos nessa época aí, 55 a 92. Bem, assim que o Stalin faleceu, teve um golpe de Estado na Rússia. E o Nikita Khrushchev, que foi quem se tornou depois o presidente da União Soviética, ele depois, o Laurent Beria, julgou e condenou ele à morte. Então ele foi executado aí no mesmo ano, com 357 acusações de assassinatos ou estupros ou torturas e etc. Um senhor bem violento. Amigável. Amigável. E aí, com o falecimento do Beria, o Dinamo ainda durou mais um tempo, mas logo depois ele vai começar a perder força. A gente vê que ao longo da década de 50 ele ainda vence 4 títulos, vence mais um em 63, e, na verdade, tenta de novo usar esse método da acusação e prisão de um rival. A gente falou já do Torpedo Moscou, que é um dos times menores aí desses 5 grandes da capital russa, mas o Torpedo teve um momento de sucesso no fim dos anos 50 e início dos anos 60, graças ao Eduard Streltsov, que era conhecido como o Pelé russo. O famoso Pelovski. É o Pelovski. E o Pelovski é considerado aí por muitos o melhor jogador que a Rússia já teve. E dizem que o Dinamo queria trazer ele para jogar pelo Dinamo. Só que ele se recusou a sair do Torpedo. E então a direção do Dinamo se revoltou e decidiu então acusar o Streltsov de estupro. No julgamento não tinha nenhuma prova contundente, mas mesmo assim ele foi condenado a 12 anos de prisão no sistema Gulag, nos campos de concentração lá. E o mais incrível, na verdade, é que ele retornou ao Torpedo depois
e virou o líder do Torpedo e levou o Torpedo ao título russo na sua primeira temporada, voltando do Gulag. O Dinamo teve no Lev Yashin o seu grande ídolo, o Lev Yashin, que é possivelmente o maior goleiro da história do futebol mundial, isso não é um exagero. Ele ficou muito marcado, né, nas Copas ali das décadas de 50, 60, e era o famoso Aranha Negra, né, porque usava o uniforme todo preto, que era lindíssimo, aliás, com as letras ali da União Soviética na frente, né, CCCP, que é o RSS em russo, e pulava, né, se esticava como uma aranha, como se ele tivesse 8 braços para defender a bola. É isso aí, ele usava até uma boina preta, então fica mais estiloso ainda, né? E, aliás, ele que talvez seja um dos grandes responsáveis por uma das maiores partidas da história das Copas, que foi o 2-0 do Brasil na União Soviética, em 58. Foi quando o Brasil veio aí à tona e se mostrou para o mundo, já que a União Soviética era o grande time da época. E eu digo isso porque só foi 2-0 graças ao Lev Yashin, porque foi um massacre brasileiro essa partida. Inclusive ficou uma piada de que CCCP, na verdade, significaria cuidado com o camarada Pelé. Essa é boa, nunca tinha ouvido. Criativa. Dos anos 60 em diante, o Dinamo acabou vencendo só um título mais, em 1976, e de 92 para cá, que foi quando teve a reorganização do futebol russo, dada a queda da União Soviética e o surgimento da Premier League russa, o Dinamo meio que caiu para a irrelevância e foi, inclusive, rebaixado em 2015. O Dinamo Moscou, que apesar de já ter sido rebaixado em 2015, atualmente está na primeira divisão russa, mas não tem realmente a força de antigamente, costuma ficar ali pelo meio para baixo da tabela. O Dinamo agora ele não é mais vinculado à polícia russa. A história de aquisição dele aí é bem curiosa. Em 2009, ele foi comprado pelo VTB Bank, que é um banco russo, e em 2016, o VTB Bank vendeu ele de volta pelo preço de 1 rublo, que é a moeda russa, para a Sociedade Esportiva Dinamo. E aí, em 2019, o Dinamo vendeu de novo o clube para o VTB Bank por 1 rublo. Então, troca aí na direção do clube, ninguém sabe quem é o dono, mas o que fica é que o clube vale 1 rublo. Então, se você está interessado em ter um time de futebol, pensa aí em comprar o Dinamo de Moscou. 1 rublo que vale aí incríveis 0,073 reais. Ou seja, R$1 dá 13 rublos, então esse clube não vale nada. Se comparar com dólar, então não compra nem uma embalagem da bala Juquinha. Realmente, talvez com a bala Juquinha você pague os salários, então, né? Já que o clube não vale nem a embalagem. E apesar dessa grande rivalidade entre Spartak e Dinamo durante boa parte do século XX, hoje em dia o futebol russo se resume aí mais à rivalidade entre Spartak e o CSKA Moscou, que são os 2 principais times da Rússia atualmente. A sigla CSKA, que em russo significa Clube Central de Esportes do Exército, e isso já mostra pra gente a origem do time, que foi fundado em 1911, como um clube esportivo amador do Exército Russo. Então essa ligação do CSKA com o Exército vem aí desde a sua fundação e vai permear aí a história do clube e principalmente a sua rivalidade com o Spartak Moscou. Essa sigla CSKA, que na verdade essa primeira letra aí é um C, então seria CSKA na verdade. A gente vai falar um pouco mais aí do escudo do CSKA no próximo segmento, mas a primeira letra, essa letra que em russo se chama C. O alfabeto cirílico, né, que é esse alfabeto russo aí, é realmente bem diferente e muito difícil de entender. Eu diria que se você olhar rápido, você acha que é UCKA. É o UCA Moscou. UCA Moscou. E é interessante falar dessa sigla, porque o CSKA no início se chamava OLLS, né, que era a sigla aí referente ao exército de Moscou da época. E essa sigla que dá nome ao time, ela sofre diversas transformações aí ao longo dos anos, mas sempre mantendo 4 letras. Já foi Casa Central do Exército Vermelho, depois mudou para Casa Central do Exército Soviético, até que em 1970 vira a sigla atual que a gente conhece como CSKA. O CSKA, como o Filó falou, foi fundado em 1911, foi o único time aí que não acabou com a Revolução Russa, né, que sobreviveu a essa extinção dos times de futebol.
Ele que, como era o time do exército, ele já estava aí vinculado ao governo, já fazia parte dos camaradas. É exatamente por ser o time do exército russo que o CSKA ganhou seu apelido, que é de Os Cavalos, ou em russo, Konye, por causa dessa ligação que o exército russo na época usava cavalos aí. E todos os jogadores e torcida do CSKA eram chamados de cavalos e acabaram também se apropriando desse nome e tomando para si como seu apelido. E até o mascote do time é também um cavalo. Seria um time muito forte aí no polo, né? Acho que teria muito sucesso. No hipismo, né? Outras modalidades aí. Também. E tem uma história interessante do CSKA, que é das Olimpíadas de 1952, disputadas em Helsinki, na Finlândia, que a União Soviética tinha decidido investir mais no futebol e por isso queria um time forte para disputar essa modalidade nos Jogos Olímpicos. E eles então mandaram um time que era 90% aí feito de jogadores do CSKA e tinha uma expectativa grande de representar a União Soviética. Acabou que o time foi eliminado para a Iugoslávia, que era outra república aí do bloco socialista. E essa derrota da União Soviética ficou muito marcada e o governo acabou punindo o CSKA por isso, né, que era o time que formava aí a base da seleção. O CSKA chegou a ficar fora da liga por 2 anos e o time foi dissolvido e os seus jogadores divididos aí entre outras equipes russas. E muito se diz também que nessa história tem um dedo aí do Laurent Beria, que o Henrique contou a história, que é um dos grandes vilões dessa história e do governo soviético, que também teria sido responsável por essa punição ao CSKA. E aí, 2 anos depois, após a morte do Stalin, o CSKA voltou a atuar normalmente no campeonato russo. E é impressionante porque o CSKA ele vinha num domínio aí. Ele tinha sido campeão 5 vezes nos 7 anos após a Segunda Guerra Mundial. Depois das décadas de 70 e 80, o CSKA passou por diversas crises. Foram 20 anos sem título nacional. E aí, depois do fim da União Soviética e a criação da Premier League russa, ainda demorou mais uns 10 anos aí até o CSKA voltar a ser um grande time no futebol russo. E isso aconteceu depois que o time foi privatizado, o que é uma coisa muito comum aí com essas equipes de Moscou e da Rússia inteira depois do fim da União Soviética. E no caso do CSKA, a história da privatização tem a ver aí com um grande nome do futebol mundial, que muita gente conhece, que é o Roman Abramovich, que é o atual dono do Chelsea, né? Um bilionário russo, empresário, está entre as 150 pessoas mais ricas do mundo. E aí, em 2003, o time conseguiu seu primeiro campeonato russo. E logo no ano seguinte, que entra na história o Roman Abramovich, que através de uma de suas empresas, ele passou a ser o patrocinador principal do clube. Esse patrocínio durou até 2006, mas injetou bastante dinheiro e foi responsável pelo desenvolvimento aí do CSKA, que se tornou um dos principais times da Rússia junto com o Spartak. E aí o time foi campeão em 2005, 2006 e no total são 6 títulos russos de 2003 para cá. Foi nesse período também que o CSKA ganhou o único título internacional de um clube russo, que foi a Copa da UEFA de 2004 e 2005, em que ele venceu o Sporting de Lisboa na final. É legal que esse título sobre o Sporting foi no estádio do Sporting. O Sporting jogou a final da Europa League no seu próprio estádio e perdeu para o CSKA de 3-1. Gol do Wagner Love. E já falando do Wagner Love, foi nessa época aí do Abramovich também, que o time começou a investir em grandes contratações de jogadores estrangeiros, né? O Wagner Love, que é até hoje um dos grandes ídolos recentes aí do CSKA, e foram outros brasileiros até que vestiram a camisa do time, como o Daniel Carvalho, Dudu Cearense e o Jô, e até o Zico foi técnico do CSKA em 2009. O Wagner Love também, que é o artilheiro da rivalidade entre CSKA e Spartak, com 9 gols. E essa rivalidade realmente é a maior da Rússia atualmente, e como a gente já citou aqui, ela é mais recente, né? Vem muito por causa desse período de sucesso do CSKA, então é uma rivalidade que se construiu aí dos anos 2000 para cá, em função também da queda do Dinamo Moscou. E uma rivalidade que também dá confusão aí muitas vezes, né? Tem muita briga, já teve muito jogo interrompido, aqueles famosos sinalizadores atirados no gramado, na torcida. Pelo lado do CSKA, são ao todo 13 títulos russos, contando aí a Premier League e o Campeonato Soviético Antigo, e 12 títulos somando Copa da Rússia e Copa da União Soviética. Essa rivalidade de CSKA e Spartak, apesar de todas as outras, essa parece ser a mais violenta, né, das três, eu acho.
tem gerado maiores brigas, confusões e cancelamentos de jogos, tudo isso nos últimos anos. E saindo um pouquinho da cidade de Moscou, esses são os dois maiores campeões da Premier League russa, né? O Spartak com 10 e o CSKA com 6. Quem tem 6 também é o Zenit, ou Zenit, que é da cidade de São Petersburgo. O Zenit conquistou todos os seus títulos de 2007 para cá. Teve aí o brasileiro Hulk como um dos seus principais astros nos últimos anos. E é o time do momento, digamos, na Rússia, que vem crescendo recentemente e ameaça esse domínio da cidade de Moscou. Eu acho que o Spartak e o CSKA deveriam ter contratado aí talvez o Capitão América para combater o Hulk e o Zenit, mas fica com essa briguinha aí com os Estados Unidos, no contrato Capitão América dá nisso. Na verdade, tinha que contratar alguém da DC, né, para combater o Hulk, que é da Marvel. Tem razão. Quem sabe o Batman aí, do Robert Pattinson. Boa, porque o Super-Homem também não dá, né? Super-Homem azul e vermelho americano não tem como. Mas tem o Super-Homem comunista, né? Sim. Existe uma realidade paralela onde o Super-Homem, na verdade, cai na União Soviética e vira aí o Super-Homem comunista. E olha, essa eu não sabia não. Dica de entretenimento, hein? Essa história aqui é um quadrinho e também foi adaptado aí para filme, uma animação, Superman Entre a Foice e o Martelo. É um título bonito. E já que a gente está falando de quadrinhos aqui, cores e símbolos, a gente aproveita para passar para o nosso próximo segmento. Coleção Ora Bolas. No Coleção Ora Bolas dessa semana, a gente fala um pouco dos escudos, das camisas, das cores desses 5 principais times aí de Moscou e também como eles foram mudando aí ao longo dos anos, né? E já que eu falei no começo que o Lokomotiv é o meu time na Rússia, o escudo do Lokomotiv é bem único, assim, eu acho bem legal, porque tem parece um A, mas na verdade é um lambda, que é a letra aí no alfabeto grego, mas também no alfabeto cirílico, que seria o nosso L, né? Então por isso que eles têm o lambda, porque é o Lokomotiv, vem daí o lambda. E aí tem realmente uma locomotiva saindo de dentro do lambda e uma bola na frente da locomotiva, um escudo bem legal, eu acho bem interessante esse escudo. E tem também uma asa embaixo do lambda, que eu não sei exatamente qual é a explicação aí da asa. E as cores do Lokomotiv são tradicionalmente vermelha, verde e branco. Eles até mudaram aí, tradicionalmente eles jogavam com vermelho sendo o uniforme principal. Mas aí recentemente eles mudaram por verde, um verde escuro, sendo aí o uniforme principal. Essa galera do Lokomotiv aí fez um símbolo muito bonito, só não faz sentido, né? Porque só se eles são tão inovadores que fizeram uma locomotiva voadora aí. Seria, inclusive, um meio de transporte muito legal, eu apoio. Se não for, fica a ideia pra galera russa que tá nos ouvindo. E pra falar um pouco da história da camisa do Lokomotiv, o Lokomotiv lá na década de 30 e 40 tinha um uniforme bem legal, até que eles fizeram uma camisa retrô recentemente, que é uma camisa toda vermelha, com uma faixa branca vertical no meio, e um desenho realmente de uma locomotiva, não é o símbolo do time, né? É literalmente uma locomotiva. Bem interessante e, assim, bem anos 30 também, né? É uma camisa excêntrica, para dizer o mínimo, né? Vocês podem ver aí no nosso Instagram, @orabolaspod, todas as fotos das camisas que a gente falar aqui e escudos vão estar lá. É um pouco estranha e esse trem aí que tá parecendo mais um ferro de passar roupa, e esse trem saindo do túnel. Pelo menos a camisa tá sempre limpinha. Não, ela só tá passada, né? O ferro ainda não limpa a camisa, que eu saiba. Vamos falar então agora do Torpedão, o glorioso Torpedo de Moscou, que é um símbolo, como a gente já disse lá no início, bem único. O símbolo que é esse T aí estilizado com um estilo meio ruim, né? E tem a engrenagem no fundo. E esse carro que parece um carro do Speed Racer, ou então talvez o carro do Peter Perfeito, da Corrida Maluca. O time que, apesar de chamar Torpedo, ele vem de uma fábrica de carros. E o símbolo tem essa cara aí porque esse aí era o carro estilo Torpedo, que é o nome do clube, né? E a engrenagem aí para fazer a homenagem à fábrica automotiva, à fábrica de carros, que é a associação original do clube. O que eu acho mais interessante nesse símbolo do Torpedo, além dele ser feio, né? A escolha de cores é um tanto quanto interessante, né? Verde, vermelho e amarelo é anticor. O símbolo original, na verdade, ele é preto e branco, e aí depois que tiveram essa ideia esdrúxula de botar as cores aí, né? Eu acho que o preto e branco é menos pior porque ele esconde um pouco da feiura do símbolo. A gente vê que na criação dos seus times aí, escudos, os russos gostavam de botar um meio de transporte no escudo, né? Tem trem, tem carro,
vamos criar um time aqui do Ora Bolas e botar um balão de gás hélio. Tem até asa aí, né, pra quando inventarem a locomotiva voadora. E hoje em dia o Torpedo também joga com uniforme preto e branco, né, que é o escudo novo, mas com detalhes em verde e vermelho, até o uniforme 2 e 3 às vezes tem essas cores, homenageando aí o time antigo. Passando aqui para o CSKA, a gente vê a ligação do time tanto com o exército quanto com o governo e com o país nas cores do time, né? Apesar de ter sido criado ainda antes da Rússia, o time tem as cores do país, que são vermelho, azul e branco, sendo as cores principais aí azul e vermelho, que é o uniforme principal que o time joga. E a gente vê no escudo, além das letras aí em cirílico, né, que o Tanque já descreveu, tem a estrela vermelha, tão conhecida aí da União Soviética e do Exército Russo, e uma bola de futebol, né, também para dar aquele toque. Porque dessa vez não tem meio de transporte, infelizmente. O que eu acho legal desse escudo aí é que essas folhinhas do lado, não sei, pelo menos a mim me lembra aquelas coroas romanas. Fica o detalhe que as folhas de um lado do escudo são diferentes da folha do outro lado do escudo, né? Se você olhar em detalhe, você vê que na verdade não é a mesma folha dos dois lados aí do escudo do CSKA. O próprio fundo do escudo aí é listrado azul e vermelho, e essa é tradicionalmente a camisa principal aí do CSKA, é listrada vertical, azul e vermelho, uma camisa também que é bem bonita. Essas folhinhas diferentes que eu não tinha percebido estão me incomodando muito agora. Tá assimétrico, não tá legal. Não gostei mais. O Spartak Moscou é outro time que tem uma camisa aí bem interessante, né? Até lembra um pouco a camisa do Boca Juniors. A camisa principal é vermelha, com uma faixa única horizontal na altura do peito em branco. Até fazendo referência aí ao próprio escudo do time, né? Que a gente vai botar aí no nosso Instagram, que também tem o mesmo formato, vermelho com uma faixa única branca. E tradicionalmente essa é a camisa principal do Spartak, e a camisa reserva é exatamente o oposto. É uma camisa branca com uma faixa única vermelha no peito. Do C do símbolo do Spartak é porque o C é um S em cirílico. Então o nome Spartak em cirílico na verdade começa com C. Por fim, o Dinamo de Moscou, que tem aí talvez o símbolo mais simples de todos eles, é um D estilizado com 2 estrelas em cima. E a curiosidade é que ele é azul e branco, assim como a maioria dos outros dínamos do mundo, né, como o Dinamo de Kiev. E os uniformes, seguindo as cores do clube, aí o primeiro é todo azul, o segundo é todo branco. Acaba que aquele D fica até bonito no peito da camisa do Dinamo. Com isso, então, a gente encerra aqui o nosso episódio, pedindo mais uma vez aí para vocês curtirem a gente nas redes sociais. A gente está como Ora Bolas Pod no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox. Então é isso, galera. Agradecer aqui aos co-apresentadores russos. Obrigado, Filovski. Obrigado, Henrikovski. Obrigado ao Tankovski e aos nossos ouvintes. Ouvintovskis. Os ouvintovskis. E até a semana que vem, pessoal. Então é isso aí. Obrigadovski, galera. E até a próxima Semanovski. Para falar aqui o meu tchau em russo, Poka, que aparentemente é tchau em russo. Até semana que vem, abraço.